Caros alunos, saudações cordiais. Nós estamos dando início à disciplina de Gestão Logística. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou a professora Rosimeire. Então, como vocês sabem, nós sempre recomendamos que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois postarem lá no nosso fórum Tira Dúvidas, né, que é o espaço reservado em nossa plataforma para essas questões. Né? Lembramos também da importância de vocês serem pontuais na realização das atividades propostas por nós. Elas já estão na plataforma, aguardando suas respectivas participações. O calendário da disciplina também está disponível para vocês se conduzirem melhor nesse período. Agora, né, já que acertamos esses detalhes relevantes para o nosso andamento do curso, vamos então falar de logística. Como podem conferir, o livro de Gestão Logística está dividido em 4 unidades, sendo a primeira voltada à introdução à logística, a segunda aborda as atividades de planejamento da logística, a terceira contempla as atividades de apoio operacional da logística e, por fim, mas não menos importante, a quarta unidade, que traz alguns métodos quantitativos e também ferramentas computacionais aplicadas à operacionalização da logística, né? Mas, afinal, o que é a logística, né? A origem da palavra, segundo o Ferraz e Júnior, né, esses autores eles falam que o termo logística, de acordo com o dicionário Aurélio, vem do francês logistique, né, e tem como uma de suas definições a parte da arte de guerra que trata do planejamento e da realização de projeto de desenvolvimento, obtenção e evacuação de materiais para fins operacionais ou administrativos. Na verdade, o surgimento da logística não tem data definida, né? Sabe-se que algumas técnicas foram usadas em campanhas de guerra. Por exemplo, as tropas do Alexandre o Grande, no ano 310 a.C., elas eram estrategicamente organizadas. Nada faltava aos seus soldados, né? Mantimentos, munições, água, tudo era perfeitamente distribuído a todos os pontos da tropa. Acrescentam que se pode definir logística como sendo a junção de 4 atividades básicas: as de aquisição, movimentação, armazenagem e entrega do produto. Mas, assim, voltando à questão do conceito da logística, segundo Balaô, a logística empresarial trata-se de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilita o fluxo de produtos desde o ponto de sua aquisição, da aquisição da matéria-prima, até o ponto de consumo final, assim como fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável, né? Como podemos ver nessa figura, a logística, na realidade, é a parte responsável por um complexo logístico, pois ela atua selecionando fornecedores, né? Depois, providenciando a aquisição dos produtos, das matérias-primas, fazendo com que esses produtos, essa matéria-prima que foi adquirido, seja transformada em produto final, que em seguida essa logística se empenha em distribuir todos até chegar ao seu cliente final. Então, esse é o primeiro passo do processo logístico. Depois, essa mesma logística se encarrega de obter todo o feedback desses clientes, o que eles acharam, quais as impressões que ele tem dos produtos adquiridos e fazer com que essas informações, esses dados obtidos, sejam novamente retornados para o produtor, para que assim esses produtos podem passar pelas melhorias devidas. Mas não leva nesse processo de volta somente essas informações, não. Leva também o vasilhame que vai ser reciclado, a embalagem que vai ser reciclada, né? Esse processo de volta da logística, esse processo de logístico reverso, nós chamamos e entendemos como sendo a logística reversa. De repente, você possa estar se perguntando, né? E como funciona essa operação logística dentro de um órgão estatal?
quase que da mesma forma que em uma empresa privada. O governo precisa munir os seus órgãos para prestar o serviço devido à sociedade. Para tanto, ele precisa também selecionar fornecedores, abrir um processo de escolha desses fornecedores, fazer as compras, definir o local da armazenagem, controlar se esse estoque, controlar esse estoque que foi adquirido, né, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se pensarmos em uma escola pública, para onde o governo vai enviar merenda, livros, fardamentos, profissionais para atuar na educação. Mas depois ele cobra um resultado, né? Avaliando o rendimento dos alunos através do Enem, da Prova Brasil e outros instrumentos. No caso específico dos hospitais, o governo abastece os mesmos com os instrumentos necessários para o atendimento aos pacientes pelo SUS e depois ele envia uma avaliação do atendimento para que esse paciente dê um feedback. Então, todos esses contextos são processos logísticos. Como bem disse o Rodrigo de Alvarenga, autor do livro dessa disciplina, né, a logística é definida... Então, né, a logística ela é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa e com a documentação certa. Lembrando que o custo também precisa estar certo, produzindo no menor valor, da melhor forma e deslocando mais rapidamente. Então, dessa forma, consegue agregar valor ao produto e dar resultados positivos aos acionistas e clientes. Então, tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores, clientes e a preservação do meio ambiente, né? Então, assim, vamos imaginar os tantos serviços que recebemos do governo que exigem essa pontualidade, né? Então, já pensaram, o medicamento não conseguir chegar ao hospital que está necessitando dele, né? Que esteja necessitando dele, ou mesmo demorou tanto para chegar ou teve um problema na forma de transportar que o mesmo perdeu a condição de uso, estragou. Outra situação, por exemplo, os livros que o governo adquiriu para o ano letivo de 2017 ainda não chegaram à escola de destino. Vai chegar quando então, né? Visto que já estamos no segundo semestre do ano. Então, todas essas questões são discussões de cunho logístico, né? Precisamos, então, assim, pontuar que a logística, desde a década de 50, vem sofrendo uma evolução no seu entendimento. Por esse quadro, nós podemos acompanhar a cada década, né, a compreensão que havia em torno da logística e uma visão antiga a relacionava como sendo uma atividade de armazenar, transportar e atender pedidos. Então, em geral, um universo povoado por galpões, empilhadeiras, caminhões e com pessoal de formação prática, aprendida na lida, na experiência de muitos anos, na metodologia da tentativa e erro, né? Já na nova visão da logística, se propõe a tratar do equacionamento de 3 variáveis elementares: o tempo, o espaço e a distância, promovendo aos clientes o acesso e posse dos produtos, onde requerido, na quantidade, nas opções desejadas, sem interrupções e em condições competitivas de mercado. Quantas vezes vocês foram fazer a compra de um produto online e começaram a investigar o valor do frete, ou mesmo o tempo que a empresa prometia entregar a mercadoria em sua casa? E muitas vezes sua decisão foi fundamentada no argumento de que aquela empresa me concedeu um frete grátis, ou o tempo de entrega da empresa X é menor, visto que tem urgência do produto. Então, assim, diante desse cenário, o novo papel da logística é exatamente assumir o papel de integradora de interesses, desenvolvendo e aplicando novas competências tecnológicas e adotando novos conceitos e formas de encarar o negócio, né? Se vocês me perguntam, onde a logística, então, se faz presente, né? Eu vou responder-lhes em todos os lugares. O setor público, no setor privado, nos hospitais, nas escolas, nos hotéis, nas indústrias, nos atacadistas, distribuidores,
varejistas, prestadores de serviço. Então, todos esses lugares é o lugar da logística, né? Quanto às atividades da administração logística, pode ser definida com base na função que elas exercem, né? Assim, temos a seguinte classificação. Essas atividades, elas podem ser de planejamento ou atividades de apoio operacional. Inclusive, tem um quadro no livro didático da disciplina que vocês podem conferir, é o quadro 2, né? Está lá bem explícito esses elementos. No que tange os aspectos voltados às atividades de planejamento, essas são vistas também como macroatividades, porque englobam uma visão de planejamento. E as atividades de apoio operacional podem ser vistas como atividades operacionais, ou seja, para iniciarmos o planejamento logístico, resolvemos então as atividades de planejamento em nível macro, para depois resolvermos a parte operacional relacionada às atividades de apoio operacional. Sendo que as funções logísticas mais importantes podem ser resumidas nas seguintes atividades primárias: transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos, né? O que vocês precisam entender é que essas três atividades, elas são consideradas bases da logística, ou porque contribui com a maior parcela do custo total da logística, ou porque elas são essenciais para a coordenação e o cumprimento das tarefas logísticas, né? Então, estamos falando da representatividade das mesmas em relação ao que se gasta dentro de uma cadeia logística, seja uma empresa pública ou privada. Esses valores aproximados, podemos dizer que o item transporte consome cerca de 45% a 50% de tudo que uma empresa gasta com logística. É importante ressaltar nesse momento que isso não é uma fatia de tudo que a empresa gasta, e sim o que ela gasta com logística, tá certo? Então, o transporte é um fator de desenvolvimento econômico para qualquer país, estado ou mesmo cidade, em qualquer ponto do planeta. Então, vamos entender essa importância, né? Imagina um produtor lá no estado do Mato Grosso, cujas estradas são de terra, intrafegáveis no período das chuvas, os caminhões atolam, demoram dias, semanas para cobrir um espaço de 100 quilômetros, onde em condições normais esse mesmo espaço seria percorrido em aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Então, como se trata de uma região agrícola, esse produtor jamais arriscaria transportar seus produtos que poderiam perecer se a viagem durasse mais de uma semana. Sabedor dessa dificuldade, o produtor se limita a produzir somente o que consegue vender na região, pois seu produto não tem competitividade em cidades ou capitais distantes. Agora, vamos supor que o governo resolva dar uma manutenção mínima para essa estrada, isso é, resolva asfaltá-la. Então, com essa certeza, o produtor local, que antes produzia certa quantidade, aumentaria consideravelmente sua produção. E com o aumento da produção, resultaria na contratação de mais funcionários. Toda essa manobra significa para a região mais empregos, consequentemente mais dinheiro circulando, proporcionando um desenvolvimento econômico à região. Esse foi somente um exemplo de como uma via, no caso uma rodovia, pode ser um fator de desenvolvimento econômico. Assim, quando falamos da atividade de transporte, precisamos entender que cabe a ela a tomada das seguintes decisões. Primeiro, a seleção do modal de transporte, são os diversos tipos de transporte que podem ser utilizados na logística. Destacamos, a princípio, o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo, que vamos estar falando detalhadamente na nossa segunda aula. O dimensionamento da frota, a escolha de veículos para a frota, os roteiros a serem percorridos, a decisão pode-se utilizar ou não de intermodalidade, que é o transporte de qualquer mercadoria realizado por mais de um tipo de transporte. Por exemplo, uma parte do transporte é feito de trem e a outra parte é feita de caminhão. Na intermodalidade, é emitido um documento de transporte para cada um dos trechos percorridos, Ou mesmo
pode ser adotado a multimodalidade, né? Em termos operacionais, é um tipo de transporte igual à intermodalidade. A diferença é que na multimodalidade é emitido somente um documento de transporte para todos os trechos percorridos, independentemente do modal utilizado. E a programação de saída para a circulação da frota também, dentre outras informações, né? Então, assim, continuando essa discussão sobre os gastos com a cadeia logística, é importante reconhecermos que a manutenção do estoque, ou seja, o administrar estoques, representa para a empresa um custo de 35% a 40% dos recursos destinados à logística, tornando o estoque, junto com o transporte, o processo logístico no topo da lista dos mais caros para qualquer empresa. Então, na atividade administração de estoque, ou simplesmente estoque, são estabelecidas as políticas de estocagem de insumo e também de produtos acabados. Tem que ser olhado também a previsão de vendas, a definição da quantidade e do tamanho dos armazéns para atender a logística, dentre outros fatores, né? Por exemplo, no caso do governo, enviar uma merenda para uma escola significa estabelecer quanto será o estoque formado de arroz, de pão, de suco, de legumes, de manteiga, de leite, de café, rapadura, etc. Então, assim, percebam que esse estoque ocupa um espaço, e às vezes um espaço caro. Um freezer, por exemplo. E se esse freezer parar de funcionar, todos os produtos que estão nele podem ser perdidos. E assim sucessivamente. Então, manter um estoque é caro, porque demanda o dinheiro investido na aquisição daquela mercadoria ou daquele produto, que vai permanecer ali parado, mas também exige, além disso, um recurso para guardar, né? É bom lembrar que, ao se estocar, precisa cuidar do prazo de validade da mercadoria. Então, assim, quantas reportagens nós já vimos denunciando que os medicamentos que o governo estocava perderam seu prazo de validade? Mas daí você deve estar se perguntando, né? Se é caro e exigente manter um estoque, por que não se livrar dele? Né? Seria uma preocupação e uma despesa a menos. Só que assim, pessoal, a manutenção de estoques é onerosa às organizações. Os custos são relativos a diversos fatores, tais como roubos, furtos, aluguel de espaços físicos, seguros, entre outros, podendo chegar a níveis altíssimos e insuportáveis. Portanto, o ideal seria não manter estoques, havendo fornecimento dos materiais apenas quando fossem estritamente necessários. Mas imagine, o estoque é uma ferramenta importante para as empresas, pois consegue deixar disponível determinado tipo de peça, pois caso a mesma venha a faltar ao estoque da organização e houver a necessidade dela para terminar um produto que está sendo manufaturado, a empresa é obrigada a paralisar a produção e esperar pela peça solicitada. Então, tudo isso seria evitado se a organização possuísse seu estoque. Então, assim, essa facilidade do estoque traz vantagem competitiva para a empresa, pois agrega valor ao produto. Você deve estar se perguntando, então, assim, de que forma, né? Simples. Uma vez que a empresa tem o produto à disposição do cliente em um menor tempo em relação aos seus concorrentes, pode levar o consumidor a optar por pagar um pouco mais para ter o produto em menor tempo, né? Então, assim, no contexto do serviço público, contudo, tem um problema com a agilidade, né, que nem sempre é observada. Vamos lembrar que as compras no setor público são processadas por meio de licitações. Então, assim, sendo usual que um único processo de aquisição chega a demorar, às vezes, até 6 meses, ante os trâmites burocráticos, disfuncionais, bem como o rigor e a observância das formalidades inerentes aos ritos licitatórios, né? Então, assim, dessa forma, nós afirmamos que a manutenção de estoques é uma realidade na prática administrativa do setor público brasileiro, né? Em termos de nomenclatura, quando a gestão de materiais envolve a concepção de que há necessidade de se trabalhar com estoques e não se opta pela busca do estoque nulo, falamos do sistema tradicional de abastecimento, né? Ou ainda just in case, né? Então, assim, encerrando essa discussão,
vale frisar que o que podemos observar é que o transporte agrega um valor geográfico, ou seja, um valor de lugar ao produto, pois é responsável por levar o produto onde é necessário. E o estoque agrega valor tempo. Conforme Balaô, para agregar esse valor dinâmico, o estoque deve ser posicionado próximo aos consumidores ou aos pontos de manufatura, né? Quanto ao processamento de pedidos ou sistema de informação, representa entre as atividades primárias a que despende o menor custo, pois representa de 1 a 3% de tudo que uma empresa gasta com logística. Nesse caso, você deve estar se perguntando, se representa uma fatia tão pequena, por que é considerada uma atividade primária? Porque ela representa um conjunto de processos e setores integrados. Assim, a necessidade dessa integração é garantida pelo sistema de informação implantado na empresa. A importância dentro do contexto logístico é muito grande, né? Por isso é considerada atividade primária, pela grande maioria dos autores e empresas do ramo ou daqueles que dependem da logística de maneira geral. Então, nessa atividade de processamento do pedido, são estabelecidas as infraestruturas necessárias para o recebimento e também o tratamento dos pedidos recebidos, os padrões para colocação de pedidos, as normas de tratamento, o fluxo das informações dentro da organização. Então, todas essas questões são avaliadas. Quanto à relação entre as atividades primárias, segundo Balaô, que é um importante autor de livros na área da logística, as 3 atividades primárias da logística podem ser colocadas em perspectiva, notando sua importância naquilo que pode ser chamado de ciclo crítico de atividades logísticas, ou seja, o tempo requerido para um cliente receber um pedido depende do tempo necessário para entregar esse pedido. Lembrando sempre que o grande desafio das empresas, sejam elas públicas ou privadas, é prover no tempo correto, de forma íntegra, a mercadoria ao cliente, observando a otimização de seu serviço, visando a redução de custos e também a melhoria nesse serviço, né? Assim sendo, nós concluímos dizendo que a integração entre essas três atividades é um fator crítico que uma cadeia logística para que uma cadeia logística tenha um serviço adequado, ok? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Desejamos ótimos estudos e aprendizagem a todos vocês. Lembramos que assistir essa videoaula não é suficiente para a compreensão da disciplina, por isso destacamos a necessidade de vocês estudarem também o livro didático postado no AVA e os outros materiais de apoio que lá já estão. Grande abraço a todos vocês, nos encontraremos na próxima videoaula dessa disciplina. Tchau!